O enigma das linhas de Nazca em Mensagens de uma Civilização Perdida. Imagine-se de pé, em uma vasta planície desértica do Peru, onde o horizonte se encontra com o céu em um abraço interminável. Ao olhar para baixo, você se depara com algo que parece ter sido desenhado por gigantes no chão, formas misteriosas que cruzam a areia. O que são essas linhas? Quem as criou? E, mais importante, qual é a mensagem que elas nos deixam, séculos depois de terem sido traçadas? Você pode estar se perguntando: será que essas figuras enigmáticas realmente têm algum significado? Sempre que falamos das linhas de Nazca, surgem muitas questões. A verdade é que elas são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo, capazes de arrebanhar tanto cientistas quanto místicos em sua busca por respostas. E, se você continuar assistindo, vai desvendar os segredos que essas figuras guardam e entender a civilização que as criou. As linhas de Nazca foram descobertas na década de 1930, mas sua origem remonta a um período bem anterior, aproximadamente entre 200 a.C. e 600 depois de Cristo. Imagine só! Antigas culturas andinas, como os Nazcas, ao longo do tempo, foram capazes de criar esses desenhos enormes, que só podem ser plenamente apreciados do ar. Como uma civilização com tecnologia tão rudimentar foi capaz de realizar tal feito? Será que eram mesmo simples expressões artísticas ou traços dos deuses, como muitos acreditam? Essas perguntas nos levam a um mergulho profundo em um oceano de mistérios. A primeira linha desenhada, a mais famosa, é a figura de um pássaro majestoso. É impressionante pensar que, mesmo séculos depois, ela continua intacta, desafiando a erosão do tempo. Mas o que isso significa? Cada figura nas linhas de Nazca conta uma história própria, algumas representando animais, outras formas geométricas e até mesmo figuras humanas. No entanto, o que mais intriga a comunidade científica é a sua disposição e a escala descomunal. Você já parou para pensar como alguém poderia ter planejado tudo isso sem a tecnologia que temos hoje? Aqui entra uma nova camada de mistério: a orientação das linhas. Em sua maioria, elas estão alinhadas com eventos astronômicos. Você pode imaginar isso? Existe uma teoria que sugere que as linhas podem ter sido utilizadas para rituais religiosos, como oferendas aos deuses em períodos específicos do ano. Quem eram esses deuses? A adoração do céu e da terra é um tema comum em muitas civilizações antigas, mas em Nazca, essa conexão parece ser mais profunda. As ferramentas utilizadas pelos Nazcas para criar essas figuras foram madeiras e rochas. Será que eles tinham um propósito específico em mente ou eram apenas uma manifestação artística? São muitas as conjecturas, mas o fato é que a precisão das linhas é notável. Algumas delas traçam uma forma quase perfeita que desafia a lógica. O que vem a seguir nesta história fascinante é ainda mais intrigante. Você sabia que existem algumas figuras que só podem ser vistas em seu todo quando vistas de uma altura considerável, como em um avião? Como isso foi possível? Entre as várias teorias, uma das mais controversas sugere que os Nazcas tinham um profundo conhecimento de astronomia. Alguns acreditam até que essas figuras poderiam servir como mapas das constelações, um guia para a agricultura ou até mesmo um caminho espiritual. O que vem a seguir vai deixar você sem palavras. Em várias dessas linhas estão alinhadas com as constelações, como se os Nazcas quisessem deixar um legado para aqueles que vinham depois deles. Mas por que eles escolheram se comunicar dessa maneira? Entre as muitas surpresas que as linhas de Nazca nos oferecem, a descoberta mais fascinante está no porquê de sua criação. Você pode estar se perguntando: mas o que isso tudo tem a ver comigo? Bem, mais do que apenas as figuras e os traçados no chão, as linhas de Nazca nos ensinam sobre a natureza humana e nosso desejo inato de deixar um legado. Quando olhamos para essas figuras ancestrais, é como se estivéssemos olhando para um espelho da humanidade, na busca por significado, a curiosidade sobre o cosmos e a vontade de acreditar em algo maior. À medida que vamos desvendando esses mistérios, percebemos a complexidade da cultura Nazca. Não eram apenas artistas, eles eram inovadores, engenheiros e, antes de mais nada, sonhadores. Rituais sagrados, cultos à fertilidade e uma relação íntima com a natureza estavam entre os pilares dessa civilização. Mas você já parou para pensar na possibilidade de que as linhas possam ser um tipo de linguagem? E se elas realmente estão comunicando algo, não apenas num sentido cultural, mas também espiritual? Enquanto seguimos nesta jornada, você vai descobrir que o padrão nas linhas de Nazca pode ter um significado muito mais profundo.
Será que as imagens representam deuses ou símbolos de esperança e abundância? O que está escondido sob a superfície? Não podemos ignorar o fato de que, apesar de estarmos no século XXI, a verdade sobre essas linhas ainda permanece envolta em mistério. Conforme as arqueólogas e historiadores se aprofundam na história Nazca, surgem teorias novas e revelações inesperadas. Estudos recentes indicam que a agricultura pode ter sido um fator crucial para os Nazcas, e as linhas podem ter tido uma função direta no cultivo. Mas, como pode um simples desenho no solo influenciar a produção agrícola? Você já imaginou que a forma como eles plantavam poderia estar diretamente relacionada à criação das linhas? Ainda há muita coisa para explorar. Uma das revelações mais impactantes sobre as linhas de Nazca é a possibilidade de que um fenômeno natural, como a atividade sísmica da região, possa ter contribuído para a preservação das figuras ao longo do tempo. Você pode estar se perguntando, como isso é possível? Acredito que você ficará intrigado ao saber que, devido à aridez do deserto, muito poucos elementos têm a capacidade de desgastar as linhas. Assim, mesmo em um dos lugares mais inóspitos da Terra, elas permanecem inalteradas. Você sabia que as linhas não são apenas figuras visíveis no chão? Há muitos sítios arqueológicos próximos que, até mesmo hoje, continuam revelando artefatos incríveis de uma civilização há muito perdida. A interconexão entre esses locais e as linhas só adiciona mais camadas à história que estamos tentando contar. Cada vestígio encontrado serve como uma chave para abrir as portas do entendimento sobre a cultura Nazca. Mas vamos focar em uma figura específica, uma que sempre chamou a atenção. A figura do macaco é uma das mais conhecidas. Você acreditaria que especialistas têm debatido seu significado por décadas? Alguns sugerem que representa a fertilidade e a procriação, enquanto outros acreditam que é um símbolo de conhecimento, refletindo a sabedoria dos antigos. Ao considerar essas interpretações, volta em sua mente a pergunta inicial: qual é a mensagem que essa civilização queria transmitir? Com o tempo, a história dos Nazcas e de suas linhas se tornou um campo de batalha não apenas entre arqueólogos, mas também entre teóricos da conspiração e entusiastas do misticismo. A ideia de que essas linhas poderiam ser aterrissagens para naves alienígenas ou sinalizações para civilizações fora do planeta é um mistério popularizado pela cultura pop. Mas será que isso realmente faz sentido? O que você acha? Passamos por milhares de anos, mas o mais intrigante ainda está por vir. À medida que continuamos a investigar, surgem novas descobertas e tecnologias que nos ajudaram a compreender melhor tudo isso. Está claro que, mais do que simples desenhos no solo, as linhas de Nazca são uma janela para a civilização que ali habitou, um testemunho de criatividade, espiritualidade e conexão com o universo. À medida que nossa análise avança, é vital lembrar que as linhas de Nazca, longe de serem um mero enigma de um passado distante, nos estimulam a reimaginar o nosso próprio lugar no mundo. Não podemos deixar de nos perguntar de que forma estamos deixando nossas marcas na Terra? As linhas podem ter desaparecido, mas a mensagem, essa permanece. Então, qual será a próxima revelação nessa intrigante jornada? Neste ponto, concluímos que, quanto mais sabemos, mais perguntas surgem. Não se esqueça de que a história das linhas de Nazca está longe de ser finalizada, a pesquisa ainda está em andamento e cada dia novas peças do quebra-cabeça vêm à tona. Não permita que sua curiosidade morra aqui, estamos apenas começando a arranhar a superfície deste enigma. Continue conosco, porque a parte mais surpreendente da história das linhas de Nazca e o que elas nos ensinam sobre a humanidade ainda está por vir. Prepare-se para uma volta cheia de descobertas, pois o que encontramos a seguir não é apenas um fragmento do passado, mas uma luz que poderá iluminar nosso futuro. Vejo você na próxima parte, onde juntos desvendaremos ainda mais os segredos desse incrível legado deixado por uma civilização perdida. À medida que nos aprofundamos ainda mais nas linhas de Nazca, comprovamos que elas são um convite à descoberta e à reflexão. Se as figuras desenhadas no solo carregam mensagens que, de alguma forma, transcendem o tempo, precisamos nos perguntar o que essas mensagens têm a nos ensinar sobre nós mesmos, sobre nossa busca por identidade e conexão. Uma das direções que a pesquisa moderna tem explorado é a possibilidade de que as linhas de Nazca não eram apenas arte ou rituais, mas também um indício da avançada compreensão do homem sobre sua própria relação com a Terra e o cosmos. Os Nazcas provavelmente se viam como parte de um sistema maior, onde suas ações no mundo físico de alguma forma influenciavam o mundo espiritual. A agricultura, a fertilidade dos campos e até mesmo a colheita de água da chuva poderiam estar interligadas a esses caminhos sagrados. Isso nos leva a pensar sobre o que, em nossa sociedade moderna,
poderia ser considerado um caminho sagrado e como isso afeta nossas vidas diárias. Diante do que sabemos, é interessante notar como a interação humana com o ambiente é um tema recorrente, tanto no passado quanto no presente. A partir da análise do solo e de restos vegetais encontrados nas adjacências das linhas, os arqueólogos descobriram que as comunidades nazcas desenvolviam sofisticadas técnicas agrícolas. Esses métodos eram elaborados com base na observação dos ciclos naturais, o que, curiosamente, reflete um fenômeno também presente em muitas culturas ao redor do mundo. Os nazcas parecem ter aprendido a trabalhar com a natureza em vez de contra ela, algo que muitos de nós ainda lutamos para adotar em uma era de consumismo desenfreado. Essa relação simbiótica com a terra pode ser vista em rituais de adoração e nas figuras que representam animais e deidades da natureza. Cada forma traçada era mais do que um simples desenho, era uma expressão de gratidão, um pedido por abundância e um desejo profundo de respeitar a força vital que a terra oferece. Assim, enquanto analisamos essas figuras, podemos entender que elas são um trabalho coletivo, uma declaração da comunidade em busca de harmonia com o ambiente. Ao mesmo tempo, isso serve de alerta para nós, e na urgência de restauração da conexão entre nós e a natureza se torna evidente em um mundo que frequentemente prioriza o desenvolvimento econômico em detrimento da saúde ecológica. Muitas das figuras desenhadas nas linhas de Nazca são representações de animais que têm um significado particular. O colibri, a aranha, e mesmo o famoso macaco são manifestações de vida, símbolos de fertilidade e de um universo em constante movimento. O que se segue é uma análise que mergulha nas contas das constelações e suas influências sobre a vida da civilização Nazca. Aqui está um pensamento provocativo, e é possível que as criaturas e formas observadas na Terra tenham um paralelo direto com o que o povo Nazca observava no céu? Essa ligação astronômica pode ter servido não apenas como orientação física, mas também espiritual, fazendo com que cada pessoa tivesse um lugar e um propósito em um vasto universo. E de fato, muitos estudiosos sugerem que as linhas de Nazca eram agraciadas com significados astrológicos. As figuras poderiam ter funcionado como calendários sagrados, traçando não somente as estações, mas também os ciclos cósmicos e as influências planetárias que afetam a agricultura e a vida cotidiana. As codificações astrais ligavam o povo Nazca a um sentido de ordem cósmica que transcende o mundano, garantindo um espaço em sua prática espiritual. Esse ponto de intersecção entre o céu e a terra é algo que nos leva a reavaliar nossa compreensão sobre os ciclos da natureza na era moderna, e a importância de respeitar os tempos que foram dados por nossos ancestrais. Chegando ao cerne da questão, o que aprendemos das linhas de Nazca não é apenas sobre os Nazcas, mas também sobre nós, como espécie. Imagine se uma civilização futura, milhares de anos à frente, encontrasse vestígios da nossa cultura atual, o que saberiam sobre nós? Que legado estamos deixando? Esse questionamento faz refletir sobre nossa própria marca na Terra e o impacto que temos na história do planeta. A especulação sobre a relação entre os Nazcas e seres de outras regiões, a ideia popularizada de visitantes extraterrestres, não deveria desviar nosso foco do que já é profundamente humano e espiritual nas linhas de Nazca. Essas teorias, embora intrigantes, não podem eclipsar a criatividade e a espiritualidade intrínsecas desta cultura. A busca pela prova de que outras civilizações influenciaram os Nazcas muitas vezes é apenas uma maneira de evadir a realidade de que somos todos capazes de grandes feitos por conta própria. Com cada nova descoberta, novas discussões ressurgem. Os pesquisadores estão explorando novas tecnologias que ajudam a examinar as linhas de Nazca de maneira mais abrangente. Por meio de imagens de satélite e drones, um nível de detalhamento sem precedentes tem sido atingido, revelando formas que até então eram desconhecidas. Em cada pixel de uma nova imagem, podemos ver mais claramente a profundidade das intenções criativas da cultura Nazca. O que será que esses novos achados podem nos contar? Para muitos, elas representam uma forma de trazer o passado para o presente, uma oportunidade de reaprender e reinterpretar a nossa própria cultura à luz das manifestações artísticas de uma civilização antiga. O legado dos Nazcas nos ensina sobre a importância da preservação. Afinal, se as linhas de Nazca podem nos inspirar, também podemos encontrar em sua história outra reflexão valiosa sobre a conservação do nosso ambiente e a preservação da cultura. O futuro da pesquisa nas linhas de Nazca é promissor, mas ao mesmo tempo carrega uma grande responsabilidade. À medida que novas gerações se deparam com esse patrimônio mundial, o imperativo torna-se claro, e devemos garantir que o que nos foi legado seja respeitado e estudado com seriedade, longe das especulações infundadas. O que torna a história dos Nazcas tão fascinante não é apenas seu mistério, mas sim o potencial que ele contém para conectar sociedades, categorias e pessoas através das dimensões do tempo.
Ao entrelaçar ciência e espiritualidade, história e esperança, continuamos a colher os benefícios de um conhecimento ancestral que ressoa até os dias de hoje. Concluindo nossa jornada pelas linhas de Nazca, podemos ver claramente que o que essas linhas nos oferecem não são apenas formas desenhadas no chão, mas uma interseção entre o passado, o presente e o futuro. Elas nos convocam a refletir sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. As mensagens deixadas pela civilização Nazca perpassam o tempo como um testemunho da busca humana contínua por significado, num legado que, mesmo anos depois, ecoa em nossos corações e mentes. Quando olhamos para esses caminhos traçados como se fossem as escrituras de uma história coletiva, percebemos que eles são um convite a sonhar, a questionar e, acima de tudo, a sentir. Enquanto continuamos a explorar, é essencial que mantenhamos a curiosidade acesa. O que está por vir nas investigações futuras? Que novas revelações nos aguardam nas vastas planícies do Peru? Estamos apenas no início de uma narrativa que promete ser tão dinâmica quanto as civilizações emaranhadas que a construíram. E assim, deixamos você com uma reflexão em como podemos aplicar as lições dos Nazcas e suas linhas em nosso cotidiano. Ao enfrentar as incertezas do futuro, que possamos nos inspirar na perseverança e na criatividade de uma civilização antiga. Ao preservarmos o que resta, garantimos que a mensagem perdure, e talvez um dia, futuras gerações olharão para nossa própria era com a mesma fascinante curiosidade que temos pelos Nazcas. Vejo você em nossa próxima aventura, onde continuaremos a desvendar as maravilhas da humanidade.